Olá, boa tarde. Meu nome é Olívia, sou aluna da Estácio, estou cursando o segundo período de pedagogia, tá? E hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho, meu PCC, de trabalho único para todas as disciplinas, tá? Este trabalho, ele foi dado para nós uma charge, tá? Para lermos e falar como foi a conduta da professora diante dos alunos e como faríamos como substituta dela, tá? Eu vou ler a charge para vocês. Crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. Aí, uma criança, que provavelmente é o Raimundo, fala assim: ó, gente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Mariana fala: bah, guri, e eu lá dos Pampas. A professora fala assim: não temos tempo para essas bobagens, Mariana e Raimundo. Trate de falar o português corretamente. Bem, agora abram um livro na página 45. E aí foram nos dadas duas perguntas. A primeira: faça um breve discurso sobre a importância do conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem para as crianças, né? Então, eu vejo da seguinte forma. Quando a professora, em sala de aula, falou que ia falar das duas regiões, Nordeste e da região Sul, naquele momento, duas crianças ficaram muito contentes, ficaram felizes, porque já pensaram: nossa, vou poder contar sobre a minha história, vou poder contar sobre aonde a minha família veio, porque por certo essas crianças moraram lá, estavam morando nessa cidade, né? E tem o detalhe do linguajar, né? Cada região tem um sotaque, tem uma maneira de falar, né? Que também faz parte, né? Do vocabulário de cada pessoa, né? Tanto é que ali o Raimundo fala: ó, gente, né? E a Mariana fala: bah, guri. Então, assim, naquele momento é uma fala deles, é uma fala cultural de cada pessoa, né? Mas a professora fala: fala direito, para com isso, vamos abrir a página. Ali ela inibiu eles, né? Da origem deles, ela inibiu eles diante da sala, por não deixar eles passar as experiências, e ainda por cima deixou que outras crianças conhecessem aquela experiência também, né, de cada pessoa. Aí, na pergunta 2, ela fala o seguinte: imagine que a professora da charge faltou ao trabalho. Hoje você foi solicitada para assumir a turma e continuar o trabalho do conteúdo que essa professora está ministrando na charge. Pense em como faria essa aula e responda. A primeira: quais atividades faria com os alunos? Primeiro eu iria entrar em sala de aula, né? E eu iria ficar a par do que aconteceu, né? Que foi para a aula dela, queria saber qual foi a última matéria dada, para mim também dar uma continuidade ao conteúdo dela, né? Ali eu iria ver o que tinha acontecido em sala de aula e tomaria uma atitude, né? O que eu faria? Eu pegaria os dois meninos, né? Mariana e Raimundo, e eu ia propor de dividirmos a sala pela metade. Raimundo com a metade da sala, Mariana com a outra metade. E aí eu ia ver. Pela fala, eu acredito que Raimundo seja do Nordeste. E pela fala, eu acredito que a Mariana seja do Sul. Então eu pegaria uma turma para estudar o Nordeste e outra turma para estudar o Sul, certo? Ali eu ia pedir para eles as seguintes perguntas. Eu queria que eles pesquisassem, primeiro que eles fizessem um mapa de cada estado, e eu ia pedir para eles pesquisarem sobre cada região,
as suas culturas, a sua alimentação, a sua origem, e para eles pesquisar com os pais deles ali e ver se entre os alunos também, né, tinha alguma família de alguma dessas duas regiões, tá? Para eles trocarem informações, trocarem ideias. Aí a segunda pergunta é: como você avaliaria? A minha forma de avaliação seria a seguinte: eu iria pedir para eles chamar, né, cada líder de cada grupo, mais alguns alunos que gostaria de falar, e eu ia pedir para eles expor os conhecimentos deles, o que eles aprenderam, o que se numa região, que tipo de alimento consome mais do que na outra, o tipo de dança de cada região, e nós ali iríamos trocar informações. E nisso eu também estaria com o meu trabalho pronto, né, com a minha aula, e para ver também se eles fizeram certa pesquisa, passaria também para eles os meus conhecimentos, né, e eu queria, naquele momento, incentivar que principalmente esses dois alunos que sofreram esse corte da professora, né, que aquilo não virasse neles um trauma futuro, de medo de ter que falar diante de pessoas, se eu falar, alguém vai me cortar e eu vou ficar com vergonha. E eu queria que eles se sentissem à vontade também para falar e ensinar cada um o que eles sabem, tá? Seria assim a minha forma de avaliação, tá? E aí na pergunta 3 como responder as considerações realizadas pelos alunos no quadro 2. No quadro 2, gente, finalmente vou poder contar um monte de histórias de minha terra, da Aguri, e eu lá dos Pampas, né? Como eu responderia essas considerações? Naquele momento, né, eu acho que as crianças eles estavam muito empolgados, né, para falar. Eu poderia ter dado para eles o direito, né, deles expressar, explicaria para eles ali como não falar que não é correta a maneira como eles falam, né, mas para eles também se adaptando, né, onde eles estavam, que as pessoas não têm costume de falar daquela forma, né. Eu pediria para eles expressar, né, de outra forma, e deixaria eles contar para a sala, naquele momento, o que cada um viveu nessas regiões. E mais uma vez eu falo da conduta, né, da professora, que naquele momento ela não deu importância para eles, e sim para o conteúdo que ela levou, o conteúdo que ela queria dar, para ela estava valendo mais do que essa troca de informação. Mas não, essas trocas de informação, elas são muito importantes. E nós temos que ter respeito, né? O professor hoje tem que ter uma conduta diferenciada, a gente tem que ter respeito por cada um, respeito por cada região, deixar eles falar e expressar, ainda mais numa juventude que hoje está se expressando cada vez menos. Então, quando eles têm essa iniciativa de expressar, deixar uns minutinhos ali também para não atrapalhar o conteúdo de sala de aula, mas não ignorar eles, tá? Essa seria a minha conduta naquela aula, que ali seria somente uma aula para substituição. Foi assim que eu entendi, tá bom? Boa tarde, obrigada por vocês estarem me avaliando e espero que eu tenha correspondido de forma como vocês precisam, tá? Obrigada, boa tarde.